Olá, pessoal! Deixa eu fazer uma pergunta. Você já nos segue nas nossas redes sociais? Não? Temos Instagram, Facebook e YouTube. Tudo com conteúdo exclusivo, com muitos bastidores e bate-papo. Então corre lá e acesse já. E vamos ao nosso programa de hoje. Fica comigo! E no programa de hoje teremos a estreia do nosso novo quadro Recebendo com Arte, com Ana Célia Piovesan. Dicas de iluminação com Iluminação São Paulo, o nosso especial de Páscoa com Flávia Gama e o nosso giro na galeria. Viu só quanta coisa boa? Fica comigo! Então, hoje uma estreia muito especial, o nosso quadro Recebendo com Arte. E eu estou tendo a honra de receber ela, Ana Célia Piovesan. Ana, muito obrigado pela sua presença, contar um pouquinho aí dessa sua trajetória. É um prazer pra gente. Mim. Tudo bem. Bom receber você aqui. Bom muito receber obrigada, a senhora aqui. Como a senhora quer que eu te chame, senhora? Ana Célia. Ótimo. Conta um pouquinho pra gente como foi esse seu início. Em termos comerciais, eu comecei em abril de 82, ou seja, há 38 anos, mas já era colecionadora há uns 20 anos. A rigor, desde a infância, eu fui muito fixada no visual, fosse através de ilustração de livros, etc. Eu me lembro da primeira história de fada que eu li e de quem ilustrou, Rosa Bonheur. Sempre esteve envolvida com arte, né? Sempre. Escrita, visual. Então, comercialmente, 82, mas desde que eu tenho o senso de discernimento, eu me identifiquei com a arte visual. Como ela mesma disse, em 82, a primeira galeria particular do nosso estado? Já tinha existido algum movimento, a Luciana Veloso Santos, filho do Dr. Arthur, tinha tido galeria, Emília Pitinari, mas já tinham fechado, foram galerias que duraram pouco. Aí, quando eu abri a Ana Terra, a gente não tinha tempo de duração, mas já fazem 38 anos. Que nome forte, né? Ana Terra. Eu queria um nome de mulher. Primeiro eu tentei registrar acervo, mas não pude registrar porque é uma palavra de uso público. Aí eu queria um nome de mulher forte. E o maior que eu encontrei na literatura brasileira é Ana Terra. Inclusive, eu tenho autorização da viúva e do filho do Érico Veríssimo, devidamente moldurados, para usar. Que bacana, né? E foi um nome que realmente abençoou muito, porque a caminhada da Ana Terra Galeria está aí até hoje. Exato. No ano de 82, como foi esse seu início? Como foi a inauguração desse novo espaço aqui no nosso cenário capixaba? Eu entrei na área de artes plásticas porque a minha casa não comportava mais nada. E inúmeros amigos me pediam para ver obras para ele, leilões, etc. Então eu fui induzida. Quando eu comecei, aliás, eu pretendo continuar como eu comecei. Muito voltado para a arte acadêmica, figurativa, e eu vou até os modernistas da década de 50. E realmente o meu extremo amor pela arte, seja ela artes plásticas, literatura, música, dança, eu visava a obra de arte. Eu não tinha noção que as pessoas compravam uma obra de arte para um ambiente ou porque alguém disse. Primeiro a pessoa queria um guinhar. Ela queria um guinhar. Se a casa dela era azul, rosa, etc., não importava. Ou seja, não tinha essa preocupação não, de combinar, né? Não, o que eu vejo hoje em termos de dimensão de quadro, horizontal, vertical, cores, não existia nem na minha proposta, nem na primeira clientela que eu tive. Isso é uma coisa recente, de uns 15 anos para cá. Eu acredito que nesses 38 anos já deve ter passado por várias situações. Teve alguma que te marcou, algum momento, ou alguma exposição que te marcou, um artista que te marcou? Teve muita coisa, né? Então eu tive o prazer, por exemplo, de vender Visconti,
de vender de Cavalcante, das pessoas não conhecerem... que é uma representatividade mundial, aqui, né? Exatamente. Então, assim, teve muitas coisas que as pessoas diziam, poxa, eu nunca vi, não sabia que tinha em Vitória. Entrar dentro da galeria e se surpreender, né? Então, tem muita coisa marcante. Agora, a exposição que mais me emocionou, talvez por eu gostar de literatura, foi quando a gente fez os 100 anos de Carlos Drummond de Andrade, onde a gente procurou aliar os quadros aos poemas de Drummond. Nossa, que acervo maravilhoso, né? Que conteúdo maravilhoso. Foi muito bonito. E isso realmente te marcou. Foi. Esse evento teve um eco muito grande, porque além da parte de artes plásticas vinha literatura, Lógico. Né? E a gente teve, inclusive, saraus com declamações de poemas. Milson Henriques esteve lá, pessoas adoráveis, Dona Maria Helena Siqueira, Anjinha Buarque, foi Cida Ramaldes, foi muito bonito. Ana, e hoje em dia, esse cenário hoje que nós temos toda essa informação através de redes sociais, né, o celular que está toda hora na mão de todo mundo, como a senhora vê hoje esse nosso mundo das artes? Como a senhora vê essa aceitação? Né? Já falamos um pouquinho de que antes as pessoas tinham esse gosto particular. Hoje em dia elas se preocupam mais em combinar com o espaço. Eu não sei se eu faço uma leitura correta, mas me parece que as pessoas hoje têm uma pressa de viver muito grande, então elas não se fixam em um determinado artista, elas se fixam no ambiente. Então elas já não desejam Talvez esteja muito superficial. um esclia, nem digo isso, talvez elas nem conheçam. Então elas querem estar naquele ambiente, elas não me parecem nem desfrutar de ambientes tão grandes quanto eram antes, parece que as casas estão menores, o pé direito é menor, como também satisfazem a elas que a casa seja bonita e não que tenha uma obra tão relevante. Porque a obra de arte, né, principalmente falando das artes plásticas, é algo muito pessoal, né? É algo que exatamente. Você se identifica. E a sociedade mudou. Em que momento você vê essa mudança? Bom, eu tenho filhos de 40 anos. Eu vejo que eles já mudaram um pouco em relação a mim, mas eles ainda conservam o interesse por um determinado artista. Mas a geração de 20 e poucos, 30 anos, ela está bombardeada por tantas informações que até elas digerirem todas essas informações, ficam mais na superficialidade. Então a fixação por artista X ou Y é muito vaga. E isso faz com que eles não se aprofundem no artista. Não sei se seja isso, mas passa que eles busquem estar bem no ambiente e não a obra de fulano. Qual é a sua visão hoje desse mercado? O mercado melhorou muito em termos de oferta. Eu acho que... Oferta seria qualidade ou quantidade? Os dois. Então, os artistas se preocupam em ter uma formação melhor, eles são mais conscientes, inclusive o próprio Di Cavalcanti muitas vezes pintava no verso de caixas de charuto. Hoje procura ter um chassi de qualidade, um cedro, para não ter cupim, eles antes não tinham essa preocupação. E com uma quantidade também. Mais pessoas estão se voltando para a arte, porque antes era muito machinalizado. As pessoas terminavam fazendo diagramação para jornal, publicidade, o mercado era menor. Então eu acho que melhorou a oferta, mas o consumo eu acho que está menos importante, se valoriza menos a obra de arte. São preocupados talvez mais com a estética do que realmente com o valor agregado. Exatamente, exatamente. O que você, Ana Piovesan, acha que poderia ser feito hoje para mudar isso? Eu acho essencialmente cultura, né? Cultura por todos os lados. A cultura na TV, como você está fazendo, informando as pessoas. A cultura na praça pública. É ter bons exemplos de arte de rua, seja um mural num prédio grande, seja um monumento. Infelizmente, o nosso estado é carente. Muito, paupérrimo. Inclusive o que tinha como índio foi recolhido, etc. Então a arte de rua é muito importante, porque desde a criança... Porque é o acesso rápido. Exato. Os murais, como
dos grafiteiros é muito importante. E também as revistas, os jornais. Nós não temos crítico de arte mais no Espírito Santo, e nós tínhamos anteriormente. Os cadernos 2 encolheram, não existe espaço para arte. Muito mal você vê a agenda de cinema. E o que a gente fala arte, gente, lógico, a Ana, ela é uma expert na situação da galeria dela, na estrutura a qual ela representa, mas a gente não fala só artes, a arte plástica, vídeo, é escrita, é arte falada. Isso precisa ser valorizado, né? É o cinema, que reúne tanto texto, como imagem, como música. Então eu acho que houve uma involução. Se você pegar os jornais da década de 80 e os de hoje, você vai ver que nós tínhamos páginas inteiras dedicadas à arte plástica. Hoje nós não temos nem um quarto de página. Então eu vejo que a informação de arte diminuiu e, consequentemente, o eco do povo. É verdade. Verdade, a gente está perdendo a nossa expressão. A senhora realmente é uma escola para a gente. Obrigada. Eu até fiz um desabafo que a primeira galeria que eu entrei na vida foi da Ana Terra. Eu fiquei igual um bichinho do mato, todo envergonhado. Nunca imaginei que fosse um dia me tornar um artista plástico. Então é um prazer receber a senhora, muito uma obrigada. honra muito grande. Muito bom saber que a gente contribuiu um pouco. Muito, um pouco não, foi muito. Gente, foi muito. Ótimo, obrigada. Contribuiu bastante. Tá bom. Bem-vinda, o espaço está aberto. Muito obrigada. Para o que quiser falar, novidades, o que tiver que opinar, estamos aqui sempre muito obrigada. Apostos. E você não saia daí, temos muito mais programa para você. Fica comigo. A Iluminação São Paulo é especializada em lâmpadas, lustres e luminárias cheias de estilo e sofisticação. Peças restauradas e entalhadas à mão. O requinte da linha clássica Stella Design com peças em cristais translúcidos de muito bom gosto. E na linha contemporânea ou de artesã, peças de inox com cristais de grande beleza e qualidade. A Iluminação São Paulo possui ambientação com móveis exclusivos. Aproveite as promoções em até 8 vezes sem juros. O melhor em qualidade e preço justo. E para o conforto dos nossos clientes, oferecemos estacionamento próprio. Venha nos visitar. Ligue 3338-3194. 3338-3194. Iluminação São Paulo. Decorando e iluminando a sua casa. Conversa com profissional. Oferecimento Iluminação São Paulo. Decorando e iluminando a sua casa. Começamos agora mais um quadro Conversa com Profissional. E hoje recebemos aqui Daniela Avancini. Dani, bem-vinda. Prazer ter você aqui em nosso programa. Muito obrigada, Rodrigo. Uma honra para mim estar aqui. Hoje vamos falar sobre iluminação para a área externa. Isso aí. Muita coisa para explicar para a gente. Um pouquinho, eu acho que venho falar um pouco da minha experiência, né, de iluminação para a área externa, principalmente a iluminação com foco residencial, é o que eu costumo fazer, né, faz parte da minha rotina. Dani, o que você vê como um ponto importante da iluminação para a área externa? Eu acho que se a gente pudesse fazer uma divisão, a gente poderia dividir a iluminação de fachada, a iluminação com foco no paisagismo e as iluminações de caminho. Então, acho que a gente conseguiria abranger aí bastante coisa dentro da iluminação. São bem distintas? Eu vou dar uma opinião muito pessoal. Na iluminação do paisagismo, eu gosto muito de usar cores mais quentes. Eu não gosto de trabalhar com iluminação verde ou iluminação colorida, porque eu acho que descaracteriza um pouco o trabalho do paisagista, que sempre está trabalhando aí junto com a gente. Eu gosto muito daquela iluminação pontual, aquela iluminação que a gente faz no piso, a gente chama de uplight, né? Que é realmente a luz subindo, e são iluminações que não ofuscam, que marcam uma passagem. Então isso é muito interessante quando eu quero marcar o acesso a uma residência ou um caminho no jardim. Quando eu ilumino, eu acabo tendenciando as pessoas a seguirem aquele caminho.
E a iluminação de fachada também é interessante. E o que eu coloco também, até para os clientes, na hora de definir essa iluminação, é que a gente tem que tomar cuidado para não ficar uma iluminação cênica, uma iluminação de um monumento histórico, que aí o foco é no detalhe arquitetônico. Às vezes a gente quer iluminar, mas de uma forma disfarçada, assim, mostrar e não mostrar. Né? Então a iluminação de fachada entra muito aí. E quando a gente pensa numa iluminação usando balizadores, em que momento usar esses balizadores? Como funciona essa estrutura de iluminação? Perfeito. A gente costuma usar também, eu chamo de balizador de jardim, né? Sim. Tem alguns que são em formato, alguns profissionais chamam de cogumelo, porque ele tem aquele formato de chapéuzinho, e eles normalmente iluminam não do chão, eles iluminam a 30 centímetros, a 40 centímetros, alguns jogam a iluminação para frente, então quando você quer iluminar os degraus de acesso a uma residência, outros iluminam para baixo, que fica muito bonito quando ali eu tenho algum verde para iluminar. Eu gosto muito de usar esse balizador quando eu quero ser bem rígida na marcação do caminho. Sim. Porque como ele é um objeto vertical, ele está fazendo uma delimitação mais forte do que apenas o ponto de luz. E quando você tem um cenário, que você tem a área residencial e junto a essa residencial você tem essa área externa de um belo jardim, como casar essa iluminação? Normalmente, até é muito comum às vezes o cliente falar, mas Dani, é muita iluminação. Mas a iluminação, quando a gente coloca, é para que ela seja trabalhada pontualmente. A Sim. gente não vai acender e usar todos os recursos num único momento. Então, eu trabalho os cenários. Eu quero um cenário para receber na minha área gourmet e os meus visitantes vão ter uma visão do jardim que privilegia o paisagismo. Então, vai iluminar um grupo de lâmpadas. Não, eu quero que a piscina fique colorida, então a gente coloca uma iluminação de RGB na piscina para que ela possa mudar de cor, até ser mais temática. Aí, eu já acho bacana a gente trabalhar a iluminação colorida, quando a piscina permite, né? Porque ela também tem que ter um revestimento claro. Se a gente joga um revestimento escuro, essa iluminação não aparece. E aí, mostrando para o cliente as possibilidades que ele tem dentro daquele universo de iluminação que foi colocado. Tanto no jardim, como na área gourmet, ou às vezes no próprio jardim a gente tem algum pergolado, ou algum ombrelone, e aí você trabalha para valorizar aquele espaço. Então você não precisa obrigatoriamente ter a mesma iluminação, tanto para residência quanto para uma área de jardim. Você pode ter iluminações distintas. Isso. Na verdade, são iluminações bem diferentes mesmo. Por exemplo, no jardim, a gente não tem teto. Então, a iluminação ou vem do chão ou vem dos muros, das paredes. Então, as arandelas também são bem interessantes, porque elas fazem tanto efeitos, aqueles fachos bonitos nas paredes, como funcionam como uma iluminação técnica, para realmente iluminar aquela passagem. Eu acredito também que seja muito uma estrutura pessoal, porque às vezes o cliente ele quer dar uma sensação de amplitude. Exatamente, e a gente não tem que dizer, o cliente não tem que querer que aquele jardim fique como um dia. Diferente quando você está iluminando um ambiente interno, que você pode colocar alguma iluminação que ilumine todo o espaço. No jardim, a gente trabalha muito comumente pontuando. Sim. E nunca iluminando para estourar, porque aí a beleza se perde. Dani, deixa uma dica pra gente do que não pode faltar por um bom projeto de iluminação para a área externa. Para ter um bom projeto, Rodrigo, um briefing com o cliente, entender o que ele realmente quer para aquela área externa, né? Produtos de qualidade e o respeito ao projeto, porque quando a gente idealiza um projeto, a gente está pensando nos vários cenários. Então é muito importante essa confiança no profissional, a escolha dos bons produtos e uma mão de obra também de instalação correta, porque aí o resultado fica legal. Bons materiais, bons profissionais, além da Daniela Vancini, temos o nosso querido parceiro, seu Bernardes, lá da Iluminação São Paulo. Então, nosso muito obrigado, Dani, muito obrigado por participar do nosso quadro. Eu que agradeço. E fique ligado, não saia daí, tem muito mais home art para você. Fica comigo. Conversa com profissional. Oferecimento Iluminação São Paulo. Decorando e iluminando a sua casa.
estamos aqui hoje numa entrevista super especial para Páscoa. E com quem? Flávia Gama, Design Patisserie. Olha que chique, gente. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Rodrigo. Prazer, uma honra ser entrevistado por você. Fico muito feliz. E nesse momento muito especial, né? Que é a Páscoa. A Páscoa é o nosso Natal, de verdade. Porque é onde as pessoas realmente, 99% das pessoas, quando vai dar um presente de Páscoa, tem que ser chocolate. O ovo de Páscoa é sempre, né, o cartão de visita. Isso mesmo. E aí agora é loucura total. Daqui até o dia 20, 21 de abril, a gente tá só pensando em ovos de Páscoa. E conta um pouquinho pra gente o que é uma chefe patisserie. Uma chefe patisserie é uma pessoa que trabalha, um profissional que trabalha apenas com a parte de confeitaria. Então ela vai pensar em como trabalhar os sabores, combinações, ela vai trabalhar as massas, ela vai ter a parte da chocolateria também. Sim. Então a gelateria, que é a parte também que a gente desenvolve. Então toda a parte que envolve a produção, fabricação, criação de doces é o chefe patisserie. E Flávia, aproveitando, falando nesse assunto de preparação, confecção, como funciona essa preparação da chocolateria nessa época de Páscoa? Então, essa preparação a gente não consegue preparar na beira da Páscoa. A única preocupação que nós temos em preparar é porque, como a gente trabalha com chocolate mais puro, um chocolate com uma qualidade, vamos dizer que ela é uma qualidade um pouco superior ao que às vezes a gente encontra aqui, felizmente no Brasil, a gente acaba deixando os recheios para finalizar praticamente no dia que o cliente vem buscar. A grande maioria a gente monta os ovos de colher, principalmente, quando o cliente vem buscar. O cliente está marcado para 3 da tarde, a gente monta as 2. Sim. Então é muita coisa de produção fresca, produção diária. Os ovos de casca a gente começa a produzir agora, então 15, 20 dias antes da Páscoa. Mas a criação acabou o Natal, a gente já tem que pensar. E essa sua preparação, essa sua confecção dos ovos, é algo artesanal ou é escala industrial? Nós trabalhamos em escala artesanal só. Então os ovos são feitos 1 a 1, você vai ver as pinturas são todas feitas 1 a 1, então não tem um ovo igual ao outro. Essas pinturas são todas feitas no pincel. Uma obra de arte, né, Flávia? Obra de arte. Então não vai ter uma pincelada igual a outra. Então a gente trabalha exatamente com a questão do artesanal. Combinação de cores, a criação do produto, de um ovo com uma escultura ou de um recheio, até mesmo na hora do recheio, que a gente quer fazer um ovo mais especial, a gente pensa a cor da casca com a cor do recheio, para na hora que o cliente quebrar, ficar uma coisa, um visual bacana, um visual bonito. Tem essa preocupação então do chocolate com o contraste do recheio, sim, misturado ao sabor, ou seja, realmente são vários questionamentos feitos, sim, antes de executar. Isso, e eu não sei se você ficou sabendo, agora no mundo foi lançado o 4º tipo de chocolate, que é o chocolate rubi. Até então nós tínhamos o chocolate amargo, depois foi criado o chocolate ao leite, depois o chocolate branco, há 80 anos. E agora essa empresa que a gente trabalha, que é a Callebaut, ela desenvolveu o chocolate rubi. E ele tem a cor do rubi? Ele tem a cor do rubi, a amêndoa dele, ela é como se fosse uma pedra de rubi, ela é linda. E aí, ela, depois de todo o processo de fermentação, moagem, a torra, né, da amêndoa do cacau, ela dá esse pó vermelho. Então, quando ela é misturada ao chocolate, né, na realidade, quando ela é misturada a manteiga de cacau, leite em pó, açúcar, ela vira um chocolate rosa. Então, ele não tem nenhum tipo de corante. E esse é o seu lançamento desse ano? O lançamento mundial é o chocolate rubi. Que ele é você feito... tem essa peça especial? Tem. Vamos mostrar? A gente fez uma linha inteira com ele, sim, vários, de casca recheada e tudo, mas a gente vai ter esse ovo. Surpresa, por favor, que vai ser o ovo Flávia, assinado. Olha isso, de pessoal. rubi. Serão só 30 unidades dele que levam assinatura. E a casca dele é toda cravejada com pistachos caramelizados, por dentro são vários bombons. Ver se isso não é realmente uma obra de arte nas mãos da nossa chefe patisserie, né? Olha que peça linda, dá vontade de botar na mesa, né? Deixar ninguém comer, ficar lá de escultura realmente. Exatamente. Então a gente trabalha aí com o chocolate rubi, que esse ano, eu costumo dizer assim, esse ano a Páscoa vai ser rosa.
porque a vitrine está toda rosa. Surgiu agora uma dúvida, o sabor desse chocolate é o mesmo sabor do... Não, ele tem mais ou menos a mesma porcentagem de massa de cacau de um chocolate ao leite, mas ele tem sabor frutado. É como se você estivesse comendo um chocolate com frutas vermelhas, mas ele não é doce como um chocolate branco. Então ele tem rosa, não tem corante, e ele tem sabor de frutas vermelhas, mas ele não tem fruta. Que legal. E as combinações dele são várias: pistache, caramelo salgado, espumante, limão, frutas mais cítricas, todas elas combinam muito bem com esse chocolate. Que notícia boa para quem é chocolatra, né? Flávia, deixa uma mensagem pra gente, agora para Páscoa. Então, a Páscoa eu acho que é o momento da gente se renovar. Então, é o momento que a gente passa em família, um momento de reflexão, e nós estamos aqui justamente para proporcionar isso para o cliente. É o momento onde ele vai levar um ovo para casa, para comer em família. A gente tem muitas opções e eu espero todos eles aqui na chocolateria para poder vir escolher o seu ovo. Os seus ovos são mais assim, são 50 opções. Nossa, gente, é ano muita opção. Leva um de cada que está resolvido o assunto. Resolvido, exatamente. Né? Flávia, meu amor, muito obrigado. Obrigada um prazer estar aqui com você. Sempre eu com amigos queridos. Obrigada. E o sucesso sempre pra gente. Uma boa Páscoa. Uma boa Páscoa para você também. E você não saia daí. Fica comigo. A Iluminação São Paulo é especializada em lâmpadas, lustres e luminárias cheias de estilo e sofisticação. Peças restauradas e entalhadas à mão. O requinte da linha clássica Stella Design com peças em cristais translúcidos de muito bom gosto. E na linha contemporânea ou de artesã, peças de inox com cristais de grande beleza e qualidade. A Iluminação São Paulo possui ambientação com móveis exclusivos. Aproveite as promoções em até 8 vezes sem juros. O melhor em qualidade e preço justo. E para o conforto dos nossos clientes, oferecemos estacionamento próprio. Venha nos visitar. Ligue 3338-3194. 3338-3194. Iluminação São Paulo. Decorando e iluminando a sua casa. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa e eu espero que vocês tenham gostado. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse as nossas redes sociais. E eu espero você no próximo sábado, às 8h30 da noite, com reprise no domingo, às 9h30 da manhã. E fique agora com o nosso Giro na Galeria.